Olá, Mundo FG está no ar com informações para você. A vacina contra a influenza, a gripe, vai até 9 de julho em Aparecida de Goiânia. A campanha tem vários dias D ao longo desse período e a vacina será aplicada em um conjunto de grupos prioritários por vez para evitar aglomeração. Nesse sábado acontece o primeiro dia D de vacinação, direcionado a vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres em puerpério, ou seja, o período de até 45 dias depois do parto, trabalhadores da saúde e indígenas. O próximo grupo prioritário em Aparecida é de idosos e professores, que devem ser vacinados a partir de 15 de maio. 80% dos profissionais de saúde estão emocionalmente exaustos, é o que mostra uma pesquisa da FGV respondida por mais de 1.800 profissionais do setor público. Então, o que a gente está vendo aqui é uma situação que é sem precedentes, né, fora de nenhum parâmetro prévio para comparação, que certamente aumentou essa sobrecarga, esse estresse. Então, seja principalmente através do número de horas trabalhadas, da redução do tempo de livre para recuperação e pela própria situação direta da pandemia, né, de estar lidando com tantas mortes, de riscos, de contaminação das suas pessoas, do seu meio pessoal. Outro dado da pesquisa mostra que em abril de 2020, 65% dos profissionais de saúde se sentiam despreparados para lidar com a Covid. Quase um ano depois, em março de 2021, o número aumentou para 70%. Mas bem da verdade era de se esperar nesse caso, até que depois de um ano isso tivesse pelo menos diminuído, né, ou se mantido mais ou menos da mesma forma, porque pode-se não saber tudo sobre a doença, mas em um ano de tanta pesquisa em torno da doença, uma série de conhecimentos surgiram, né? Agora, então, assim, chama atenção ver que esse dado mostra um aumento. Isso pode ser porque talvez mais profissionais recém-formados, porque aconteceu isso muito, né, de antecipar formaturas, as pessoas se formando, houve dificuldades na formação desses médicos que formaram agora, porque teve que se adaptar o currículo deles para eles conseguirem terminar, então isso deve gerar uma sensação maior de dificuldade, de não estar preparado, ou até mesmo, eu imagino que os profissionais que já tinham experiência, que já trabalhavam com isso, pela própria frustração de lidar com uma situação em que a mortalidade é muito alta, que os problemas são muito grandes, isso pode gerar uma sensação de incapacidade. A pesquisa também perguntou o que os profissionais fariam caso um paciente com Covid-19 pedisse para tomar medicação sem eficácia comprovada ou consenso entre cientistas. 34% defenderam o direito de escolha do paciente e 65% disseram que a palavra final deve ser do profissional de saúde. Eu acho que na prática, na maioria das vezes, isso não acontece, porque geralmente o paciente está num atendimento, ele tem uma certa confiança no profissional e vai tender a seguir o que o profissional está orientando, né? O médico ele deve ser responsável tecnicamente pelo que está fazendo, né? Ele tem consequências aquilo. Então, se você sabe que uma determinada conduta é claramente nociva ou inadequada, ou vai levar a um desfecho pior, enfim, ele não deve simplesmente ceder a isso porque é um desejo do paciente. Entende-se que talvez a pessoa, né, o paciente, está tendo aquela decisão não baseado em informações suficientes. Pensando nesses medicamentos que a gente vê às vezes na internet, as pessoas falando, cloroquina, ivermectina, que não tem comprovação pela ciência de que funciona, vários testes mostraram que na verdade não funciona. Como é que fica essa autonomia, Rodolfo? O médico pode receitar o medicamento nessa situação? O médico ele assume o risco, né? Assim como naquele caso ele está assumindo o risco de não prescrever para o paciente, porque ele considera que não é adequado, quando também ele prescreve algo
que não é apoiado por outras fontes, por outros dados, ele está assumindo esse risco, né? Então, nós sabemos que às vezes usa-se uma medicação que é chamado de off-label ou fora da bula, mas porque você tem uma série de evidências que apoiam aquilo. Então, às vezes, ela não consta ali na bula por questões técnicas de submeter os trabalhos para ser aprovado na Anvisa e tudo mais, mas, apesar de não constar na bula, você tem um respaldo por uma série de estudos te indicando aquilo. Então, você está fazendo isso baseado em dados confiáveis, né? Quando você toma uma conduta, mas você não tem como se respaldar por uma evidência clara, você está assumindo o risco de, né, se o desfecho tem uma consequência grave, consequências ou a morte, de poder ser responsabilizado por isso, né? E no fim de março foi publicada a Lei de Indenização para profissionais de saúde que ficaram incapacitados por conta da Covid e também às famílias dos profissionais que faleceram pela doença. Vamos entender melhor como é que funciona. Essa indenização vai chegar ao montante de R$50 mil, ou também tem uma parcela variável para os herdeiros de até 21 anos ou herdeiros de 24 anos, desde que esteja cursando o curso superior. Devem fazer um requerimento ao órgão competente e toda a documentação vai ser analisada. Sendo deferido o pedido, esses herdeiros ou os profissionais irão fazer jus a essa indenização. É importante ressaltar que essa indenização tem caráter indenizatório e não vai incidir imposto de renda sobre isso. Também não vai atrapalhar o recebimento de outros benefícios previstos na legislação previdenciária. Em relação ao fato do trabalhador ter falecido por ter outras comorbidades, isso também não vai impedir o recebimento da indenização. As regras do decreto que entrou em vigor ontem em Goiânia valem até 27 de abril. Você está por dentro de como o comércio funciona? Olha, nos fins de semana, o que não for serviço essencial fica fechado. Bares e restaurantes podem fazer delivery ou o cliente pode buscar o pedido no local. Agora, de segunda a sexta, o comércio funciona de 9 da manhã até 5 da tarde, serviços de meio-dia até 8 da noite, bares e restaurantes de 11 da manhã até 11 da noite com 50% da capacidade e sem música. Shoppings e galerias de 10 da manhã até 10 da noite. Salões e barbearias entre meio-dia e 9 da noite. Academias abrem 6 da manhã e fecham 10 da noite com 30% da capacidade e agendamento. As distribuidoras de bebida também nesse horário, de 6 da manhã até 10 da noite. Igrejas podem abrir aos sábados e domingos com um intervalo de 3 horas e capacidade máxima de 30%. Feiras livres podem funcionar com 50% da quantidade de bancas e barracas e sem praça de alimentação. Para o mercado da Rua 74, as regras são específicas. Não pode ter apresentação de atividades ao público e o centro comercial funciona de 9 da manhã até 5 da tarde, já a parte dos bares e restaurantes de 11 da manhã até 11 da noite. O Mundo FG vai para um intervalo bem rápido e já volta. Não saia daí. No primeiro dia de testes em crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, feitos pela Secretaria Estadual de Saúde, 13% dos 390 testados tiveram resultado positivo, ou seja, tinham anticorpos contra a Covid-19. Todos estavam assintomáticos no dia do teste ou antes dele. Como é que a gente pode interpretar esse dado, professor? Acho que esse é o grande ponto. Como interpretar esse dado? Porque na prática, quando a gente faz estudos com o objetivo de identificar quanto da população já teve infecção, a gente precisa ter o cuidado de fazer isso de uma forma representativa. O que quer dizer? A chance de participar, ela precisa ser a mesma para todos os habitantes daquele local. Quando a gente faz uma lógica de drive-thru, por exemplo, como foi feito nesse primeiro momento, é muito difícil interpretar. Por quê? Pode ser que quem tenha ido ali naquele momento fazer o teste é justamente
aquela família cujos membros tiveram Covid, e os pais querem saber se a criança também teve. E aí, lógico que eu teria uma prevalência muito mais elevada. Não dá para a gente pegar o resultado dessa população que foi testada e extrapolar para a população de Goiânia. Não dá para atribuir essas crianças como sendo crianças que fizeram infecção nas escolas. A gente nem sabe se elas estavam nas escolas. Mas a preocupação é de que essas crianças pudessem transmitir o coronavírus, né? A gente consegue mensurar, assim, as chances de uma criança assintomática, né, que não está espirrando, conseguir transmitir? A primeira coisa que tem que ficar muito claro é que não causa estranheza alguma essas crianças não terem sintomas. O que estava sendo buscado naquele momento eram anticorpos. Anticorpos demoram um tempo para se desenvolver. Então, esses testes, eles costumam ser muito melhores depois de 10 dias após o início dos sintomas, quando tem sintomas. Após 15 dias após a infecção. O que se viu no mundo inteiro? Que nas escolas a transmissão foi muito, muito reduzida, se é que aconteceu, quando foram tomadas as medidas de proteção corretas, o distanciamento, o uso de máscaras, evitar o contato maior entre as crianças. Quando não teve isso, a gente viu surtos. Então, teve surtos em Israel, por exemplo, grandes surtos, quando não se obedeceram esses critérios de proteção. Se a gente segue bem os protocolos, o risco de ter transmissão é muito pequeno. Aqui em Goiânia, as investigações que foram feitas pela Secretaria Municipal de Saúde, nenhuma delas apontou que aquela criança adoeceu na escola. Ela até pode ter ido para a escola com Covid, mas o local provável de infecção não parece ter sido a escola. Então, a Organização Mundial da Saúde deixa muito claro, se tiver que fechar a cidade, fazer um lockdown, a última coisa que fecha são as escolas. E é a primeira que abre. Eu acho que a grande preocupação é de as crianças transmitirem para os professores, né, professor, nesse caso. Mas é o que eu falei, se ela não está tossindo, se ela não está espirrando, se ela está usando máscara, se ela está fazendo a higiene das mãos, o risco disso acontecer é muito pequeno. O assassinato de Henri Borel, de apenas 4 anos, chamou de novo a atenção para a violência contra crianças. Agressões provocam em média 28 mortes de crianças e adolescentes por dia no Brasil, segundo dados reunidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com informações do Ministério da Saúde. Informações e dados preliminares indicam que a pandemia contribui para o aumento da violência dentro das famílias. Isso porque a pandemia faz com que as crianças tenham menos contatos externos ao seu ambiente familiar. E são nesses contatos externos que muitas vezes são percebidas as situações de violência que a criança está vivendo, como, por exemplo, no ambiente escolar. Os sinais da violência variam com a idade, mas, em geral, quando a criança ou adolescente muda muito seu comportamento, é um alerta. Essa mudança de comportamento pode ser porque essa criança está cabisbaixa, triste, irritada, não dormindo, depende da idade que a criança tem, a forma como isso vai aparecer, né? Uma criança que se torna agressiva, de acordo com a idade, essa agressão pode aparecer na forma de ficar uma criança de 2 a 3 anos irritadiça o tempo todo, ou mesmo já um adolescente que começa a agredir fisicamente seus pares, outras pessoas, e esse não era um comportamento habitual, isso é sinal de sofrimento psíquico, né? A violência física e até mesmo a sexual, o abuso sexual, de forma geral, nós não encontramos alterações físicas, mas claro que num atendimento médico, uma pessoa próxima dessa criança que começa a notar cicatrizes, manchas roxas, histórias de adoecimentos repetidos sem causa aparente, né? A criança está sempre doente, é aquela criança que ela não tinha nada e de repente agora ela não sai do médico, ou o contrário também, né? O vizinho começa a perceber que apesar da criança estar doente, precisando de cuidados, ela não é levada para que seja examinada.
Por mais que os adultos ensinem as crianças a tomar cuidado com estranhos, a maioria dos casos de violência sexual ou física, por exemplo, acontece dentro de casa ou é cometido por conhecidos, a maioria sem transtorno psíquico. Infelizmente, nós construímos uma imagem distorcida dos autores de violências contra a criança, como se fosse aquela pessoa desequilibrada, ou aquela imagem agressiva de psicopata de cinema. Não é isso que a gente encontra na realidade. A maioria dos autores de violências contra crianças, seja sexual, física, negligência ou psicológica, são de pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno associado, a maioria. São pessoas que exercem suas funções sociais de trabalho, de relacionamento com uma aparente normalidade, mas que, em relação à criança, eles têm um comportamento violento. As violências físicas contra crianças, em especial crianças pequenas, elas é que apresentam o maior risco de morte. Então, nós precisamos enfrentar na nossa comunidade essa lógica de que bater educa, não educa. Ela traz danos, se não é esse dano tão doloroso que é a morte, ela vai trazer problemas no desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que superar essa ideia de que na família não se mexe e nessa crença de que pode se bater para educar. O menino Henri disse que estava sendo agredido, ele contou o que acontecia. Assim como o menino Bernardo, de 11 anos, de uma família de classe média alta do Rio Grande do Sul, que em 2014 foi ao fórum sozinho pedir ajuda por ser violentado, mas faleceu pouco tempo depois. Esses casos chamam a atenção para o quanto precisamos ouvir com cuidado as crianças e dar credibilidade ao que elas falam. Eu sei que no relato do caso Henri, o pai biológico, que ele pediu para ficar mais um dia. É interessante a gente não ficar nas primeiras informações, a gente investigar. Por que você quer que eu fique mais um dia com você? Você gosta de ir para lá? Se ele fala, não gosto, por quê que você não gosta? Me conta, sabe quando a gente vai entrando verdadeiramente na experiência que a criança está vivendo e não ficar só com aquelas frases chavões. Mas você tem que ir, ela é sua mãe, você tem... Esses chavões, esses mitos, esses estereótipos não permitem que nós acessemos o universo da criança. Como é que a gente pode conversar com essas crianças, Cida, para mostrar para elas que elas não devem aceitar algo que desrespeite, que seja pai, mãe ou um estranho? Essa é a base, o que a gente chama de educação. A educação da criança, para ela entender o que é o corpo dela e quais os direitos que ela tem. Desde pequeno, todos os profissionais e as famílias têm que ir ensinando as crianças que o corpo é dela, que ninguém pode invadir o corpo dela, seja as partes íntimas, ou seja com tapas e beliscões, o corpo é dela, e ela precisa ter esse corpo bem tratado. Então, a gente precisa meio que decodificar as informações. A criança pequena, se a gente dá uma informação genérica, por exemplo, obedeça a todos os adultos, ou obedeça a seus pais. Essa é uma comunicação genérica que desprotege ela. Nós precisamos dar informações assim. Se é para obedecer os adultos que te respeitam, que você sente que ele não está sendo alguém que te machuca, que te coloca em posição de humilhação. Se você perceber ou suspeitar de alguma violência, ajude essa criança ou adolescente. Você pode fazer denúncia anônima ligando para o Disque 100. O Mundo FG vai para um intervalo breve e já volta. Em conjunto, tribunais de contas dos municípios criaram um Gabinete Nacional de Articulação para enfrentamento da pandemia na educação pública. O chamado GAEP foi criado por uma iniciativa do Instituto Rui Barbosa, que é a entidade acadêmica de todos os tribunais de contas do Brasil, a Tricom, e o Instituto Articule,
que é uma ONG voltada justamente à articulação. Então, no início do ano passado foi criado, por meio de um protocolo, a ideia inicial era identificar experiências pioneiras e interessantes, multiplicáveis de gestão pública na educação. Veio a pandemia, o gabinete se transformou num instrumento de articulação para minimizar os efeitos da pandemia na educação. Então, o primeiro foi criado em Rondônia, o segundo aqui em Goiás, o terceiro em Mato Grosso do Sul. Então, a ideia é envolver diversas instituições que lidam com a educação pública, mas sem o aspecto de criar, sem a ideia de criar mais uma instituição de controle. Então, a ideia de articulação é muito cara para nós, Então, participam o Ministério Público, o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, as entidades que envolvem os gestores da educação, agora também as entidades que congregam os prefeitos, Ministério Público de Contas, e buscando, assim, de forma articulada, na fase do consenso, criar um ambiente de segurança jurídica, não ter decisões contraditórias aí que possam trazer ainda mais complicações no período de pandemia, além das complicações que já são naturais do período. Nós vimos, por exemplo, um gargalo na conectividade, quer dizer que, em razão das aulas à distância, havia um déficit muito grande de conectividade, sobretudo de municípios do interior, que estavam prejudicando essas aulas. Então, para isso, nós tentamos articular, fazer algumas ações voltadas à conectividade, fazer primeiro uma pesquisa para identificar onde é que estão os problemas, O problema é de rede, o problema é da falta de equipamento, etc. Identificamos também que desde o início da pandemia, mas mais do meio ali do ano passado, que os municípios ainda não tinham os protocolos para retorno às aulas, então foi elaborada uma ferramenta para, obedecendo às autoridades de saúde, quando for o momento de retorno, ter um protocolo que ajude a fiscalizar, então, essas normas de biossegurança. Também percebemos que o retorno às aulas, em razão da duração da pandemia, irá, na verdade, demandar investimentos, questões de saúde, de espaço, compra de insumos de saúde. Então, foi elaborada uma nota técnica também para isso, para orientar essas aquisições com recursos da pandemia. Então, várias ações nesse sentido, que são identificadas pelos atores aí que cuidam não só do controle da educação, como é o caso do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, mas também da gestão, como é o caso dos gestores, E a última nota técnica foi relativa à vacinação dos professores e profissionais de saúde. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que pelo menos 1,5 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid ainda não completaram o esquema vacinal com a segunda dose. Agora, a previsão da pasta é elaborar estratégias com estados e municípios para chegar até os possíveis não imunizados e garantir a proteção desse grupo. Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fontana, a orientação é que mesmo aqueles que já passaram do prazo para receber a segunda dose busquem a vacinação, sob o risco de comprometer a proteção caso não fizerem. A reportagem publicada pela Folha de São Paulo informou que pelo menos 500 mil pessoas ainda não receberam a segunda dose. O balanço considerou apenas os dados da Coronavac, que apontaram uma taxa de abandono vacinal de 14%. Além dessa vacina, o governo também oferta doses da AstraZeneca, que tem intervalo maior para aplicação. O Instituto Butantan vai revisar a bula da Coronavac, porque cidades de pelo menos 12 estados reclamaram de terem recebido menos doses do que as indicadas nos frascos. Goiânia, por exemplo, informou que recebeu 4.016 doses a menos. Para o Instituto, pode ter ocorrido perda no processo de aspiração do conteúdo. A cada frasco da Coronavac tem 5,7 ml da vacina contra a Covid-19, o suficiente para mais de 10 doses de meio ml. O Butantan diz que o uso de seringa de maior milímetro pode gerar perda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, confirmou que existe aumento de queixas sobre redução de volume nas ampolas da vacina e que os relatos estão sendo investigados com prioridade. E na Itália, o Instituto Lázaro Spallanzani vai testar se combinar diferentes vacinas contra a Covid-19 é seguro. Cerca de 600 voluntários vão receber a primeira injeção da vacina da AstraZeneca e na segunda dose vão receber a Pfizer, BioNTech, Moderna ou Sputnik. Segundo Francesco Vaia, diretor sanitário do Instituto, a ideia surgiu por conta da preocupação com a formação de coágulos sanguíneos após a aplicação do imunizante. Os pesquisadores aguardam a autorização da Agência Italiana de Medicamentos para iniciar o ensaio clínico. As vacinas da AstraZeneca, Moderna e Pfizer
foram aprovadas para uso emergencial na União Europeia e a Sputnik ainda não teve seu processo aceito. O Mundo UFG fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, se cuide e até a próxima.